17 ao 24. Gênesis 7, versículo 17 ao 24. O título está aí, ó, o dilúvio. Eu lerei versículos, os irmãos respondem com outra aí. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Cresceram as águas, levantaram a arca de sobre a terra. Podem ler. Predominaram as águas e cresceram sobre modo na terra. A arca, porém, voltava sobre as águas. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra, e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas que povoam a terra, e todo homem. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca morreu. Assim foram exterminadas todos os seres que havia sobre a face da terra, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. Amém. Pediu o presbítero Ismael que faça a oração. Senhor Deus eterno Pai, Deus maravilhoso, nós te damos graças essa noite. O Senhor se reúne, ó Pai, a fim de que possamos aprender com a Amém, palavra. Deus. Tem misericórdia. Em nome de Jesus, que o Senhor possa usar com graça. Amém. Para nos guiar, ó Deus, nesse estudo da tua palavra. Ora, Deus, que o Senhor possa tirar de nós tudo aquilo que possa roubar a nossa atenção. Amém. Que o nosso foco seja voltado para ti, Deus, e que essa palavra seja para a edificação da nossa alma. Amém. Para a nossa caminhada cristã, Deus. Amém. 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 Irmãos, nesses últimos domingos nós temos meditado aí sobre recomeçar. A Bíblia está cheia de situações que às vezes parece que é o fim da estrada, parece que é o fim da caminhada, parece que é o fim. Mas de repente Deus intervém na história e muda tudo e faz algo muito maior e melhor. Nós já meditamos sobre Sansão, sobre Adão e Eva, sobre a viúva de Naim. Naim era uma cidade. Todas essas circunstâncias eram situações extremas, totalmente impossíveis de mudança, improváveis, onde tudo apontava para o fim. Mas de repente Deus entrou na história, mudou e recomeçou de uma forma muito maior e melhor. O nosso texto é mais um texto que fala sobre isso. Gênesis 7, o dilúvio, né? Tudo morreu. Olha para vocês verem, irmãos, o versículo 22. Olha o versículo 22. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu. Acabou. É o fim do mundo. Negativo. Era apenas o cenário, o palco para Deus fazer algo muito maior e muito melhor e muito mais grandioso. Parecia que era o fim, mas era o começo de uma nova história muito maior e melhor. Muitas vezes nós temos situações semelhantes na nossa vida. Às vezes uma crise no casamento ou na família, e de repente a gente clama a Deus, busca a Deus, e Deus intervém e faz algo muito maior e melhor. Na vida financeira, talvez, provavelmente alguns de vocês já passaram por isso. O cartão de crédito estoura, o banco chama, tem que quebrar o cartão, cancelar, rasgar, aquela dívida parece infindável, parece o fim, mas de repente você dá graças a Deus que ficou livre do cartão de crédito. E aí vem uma história muito melhor, sem dívidas, né? No início da pandemia eu tinha 5 cartões de crédito. Graças a Deus, né? Quebrei todos, né? Não tem um centavo de dívida a mais, a não ser as dívidas mensais, né? É uma bênção, irmãos. Muitas circunstâncias difíceis, que às vezes você olha, parece que não tem saída, parece impossível, e às vezes é impossível mesmo. É impossível mesmo.
né? Logo no começo da pandemia, eu falei isso, que eu tinha quebrado meus cartões de crédito. Aí uma pessoa da nossa antiga igreja me procurou: pastor, eu tenho uma dívida de X e eu ganho Y, assim, 100 vezes a dívida, 100 vezes o salário. Assim, o senhor pode me orientar sobre isso? O senhor pode fazer uma coisa muito boa para você. O quê? Vamos ajoelhar e pedir a Deus um milagre. Eu falei brincando, mas nós conversamos, dei várias orientações. Eu sou formado em contabilidade, mas nós ajoelhamos, oramos de verdade. Passados os meses eu esqueci daquela pessoa, aquela pandemia, aquela loucura toda, 2020. Passaram 6 meses. Aí eu fui atrás da pessoa. Aí cheguei na pessoa e disse: e aí, como está a vida financeira? Pastor, eu não sei como falar nem explicar, não tenho a mínima ideia, mas não estou devendo mais nada. Olha que coisa interessante, né? Na hora que eu vi aquela dívida, o salário e tudo, assim, não tem solução. Muitas vezes isso acontece conosco, irmãos, algo impossível para nós, mas quando Deus entra na história, começa uma nova história, um novo começo, uma nova vida, uma vida de abundância muito maior e melhor. O dilúvio aponta para isso. O livro de Gênesis é o livro dos começos, né? Essa palavra Gênesis é uma palavra grega transliterada, significa começos, princípios, início. Aqui temos origens e princípios de tudo que existe no mundo. Tudo tem algum princípio, tem alguma origem no livro de Gênesis. Mas o curioso aqui no capítulo 7 é que a história da humanidade tinha começado há 6 capítulos. Agora Deus vira, Deus vai assim: olha, vou destruir tudo, não tem mais solução. Irmãos, é muito curioso isso. Quando eu estava lendo o livro de Gênesis, assim, de uma sentada, olha o versículo 5 e o versículo 6 do capítulo anterior, Gênesis 6, 5 e 6. Olha só, então, há apenas 5 capítulos, Deus acabou de criar a humanidade e falou: tudo bom. Quando criou o homem, muito bom. Agora, olha o que Deus fala no capítulo 6, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra, que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Apenas 6 capítulos de história da humanidade, e Deus já olha e fala assim: olha, está muito ruim, está muito complicado. Irmãos, quando fala aqui que Deus se arrependeu, a gente chama na teologia de linguagem antropomórfica, dá uma linguagem humana a Deus para podermos entendê-lo na sua circunstância. Quando diz que Deus se arrependeu, não significa que Deus errou ou que Deus pecou, apenas que Ele está corrigindo o rumo ou mudança de planos. E é uma ideia para nós: Deus não erra, Deus não muda, Deus não peca, Deus não se arrepende, ok? É para a gente entender o que ia acontecer. E aí veio o dilúvio, água sobre a terra, e de repente o que parecia o fim é o recomeço. É o recomeço. Irmãos, presta atenção nesse detalhe aqui. Durante todo esse período do dilúvio, foi aproximadamente 1 ano, contando a época da chuva, a arca e tudo, mais ou menos, dependendo do que você considerar na conta aí, 1 ano. 1 ano dentro da arca, dependendo do que você considerar aí na conta aí, ok? Mas durante todo esse período, a graça de Deus estava presente e ativa em toda a situação do dilúvio. O amor de Deus estava envolvendo toda a circunstância. Eu vou mostrar isso para você daqui a pouco. O poder de Deus, a soberania de Deus, o controle de Deus, tudo 100% presente, ok? Em nenhum momento Deus se frustrou, ou Deus se arrependeu no sentido humano, ou Deus perdeu o controle. Então, 3 aplicações para nós nesse texto aí,
né, pensando aí nas circunstâncias advindas. Vai no capítulo 8, agora já saíram, né? Estão saindo da arca, acabou a chuva, o dilúvio acabou, tá bom? Mas olha o capítulo 8, versículo 10 a 12. Primeiro, recomeço da vida na terra, agora purificada. O dilúvio foi um instrumento que Deus usou para purificar a terra. Olha o versículo 10 a 12 do capítulo 8. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde ela voltou a ele, trazendo no bico uma folha nova de oliveira. Irmãos, olha os detalhes, uma folha nova de oliveira. Esse pequeno detalhe significa: a vida começou a brotar de novo. Uma folha nova na oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda mais 7 dias, soltou a pomba, ela porém já não tornou a ele. Por quê? Porque já havia nova vida sobre a terra. Irmãos, veja bem onde eu estou querendo chegar. A terra estava totalmente corrompida. Se você voltar no capítulo 6, você vai perceber isso. Não havia nenhum ser vivente isento de corrupção, exceto Noé. Somente Noé achou graça diante de Deus. Olha o capítulo 6, versículo 11 e 12. A terra estava corrompida à vista de Deus, cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Presta atenção nessa palavra, olha. Todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Irmãos, imagina a situação: a terra inteira corrompida, todo ser vivente corrompido. Se Deus não intervisse, haveria uma catástrofe humana na terra. Tudo corrompido, 100% corrompido, todos corrompidos, homens, animais, a terra, tudo corrompido. Irmãos, a situação era tão dramática, tão drástica, que Jesus falou que quando acontecesse essa circunstância de novo, na época de dilúvio, a próxima vez que a terra ficar nessa mesma situação, Deus manda fogo e destrói a terra. Porque era uma situação impossível de ser consertada pelos homens. Então Deus faz uma intervenção de graça. Deus manda o dilúvio, não é porque Deus estava magoado, ou frustrado, ou arrependido humanamente falando. Deus manda o dilúvio como um meio de graça para preservar a terra. O dilúvio foi uma forma de purificação da terra. A próxima vez que a terra ficar numa circunstância tão dramática como essa, Deus mandará fogo e vai destruir tudo como purificação, e aí acaba tudo, nós vamos para o céu e acabou. Mas estava assim, irmãos. Humanamente falando, não tinha solução, impossível. O homem não tinha volta. Agora no capítulo 8, versículo 10 ao 12, Deus manda o dilúvio, faz a purificação. Noé solta uma pomba, a pomba vai e volta, depois ela vai e traz uma folha de oliveira no bico. A vida começou de novo, uma nova vida, sustentada pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo. Era necessário fazer assim, era necessário a purificação, o dilúvio, porque o homem era continuamente mau, não havia recurso para o homem, não havia solução humana possível, não havia outro meio. Quando Deus manda o dilúvio, Deus está mandando uma purificação para que Ele não destrua completamente a terra. E aí Deus começa tudo de novo, uma restauração da terra, da vida, de tudo, física, geográfica, emocional, espiritual, psicológica, toda a humanidade, todas as áreas. Deus começa um processo de restauração da terra, preparando agora para a vinda de Jesus.
Daqui a pouco vai chamar Abraão, vai começar um novo povo, uma nossa raça, né, uma raça espiritual da fé, e aí a história vai mudar. Irmãos, onde eu quero chegar com isso aqui? Às vezes a nossa vida pode estar numa situação aparentemente impossível. Às vezes a gente pode olhar e não ver o fim do túnel, ou a saída depois do túnel, ou a saída daquela situação. Muitas vezes, muitos de nós entramos em situações, circunstâncias, às vezes desesperadoras. Mas a boa notícia é que nós temos um Deus que começa tudo de novo. Amém? Ninguém precisa desistir de viver. Ninguém precisa entregar os pontos, ou desistir de lutar, ou desistir de viver. Deus tem uma nova vida para cada um de nós. Não importa a circunstância que estejamos vivendo, financeiramente, saúde, emocional, família, igreja, não importa a circunstância, a situação, Deus tem uma nova vida para cada um de nós. Uma vida eterna no céu, mas também tem uma vida em abundância hoje. Muitas vezes, muitos de nós olhamos para o céu, pensando assim, lá no céu vai ser diferente, com certeza. Mas o céu começa hoje, quando nós recebemos Jesus, quando nós nos entregamos para Jesus, quando nós vivemos com Jesus, conectados com Jesus. Você pode experimentar uma vida em abundância hoje. Deus pode fazer o impossível tornar-se possível hoje. Quando Deus age, Deus muda, Deus transforma, Deus age, Deus purifica, Deus faz coisas inexplicáveis, inesperáveis, mas Deus tem uma nova vida, uma vida em abundância para cada um de nós hoje. Irmãos, o grande problema nosso é que a gente aceita Jesus, recebe Jesus, mas vivemos os nossos dias sem Jesus. Entende? Uma pessoa pode ter Jesus no coração e viver os seus dias sem Jesus. Como assim, pastor? Se você não ora diariamente, se você não lê a Bíblia diariamente, você não vai na igreja, você não faz culto doméstico, você pode até ter Jesus. Não estou julgando o seu coração, mas você está vivendo sem Jesus. A vida em abundância implica em alimentar a vida espiritual que foi colocada dentro de você. Quando você recebe Jesus como Salvador e Senhor, a semente divina é colocada no seu coração. A nova vida, a regeneração, a vida espiritual. Faz sentido? Agora você tem que alimentar essa vida. Pastor, como eu alimento a vida espiritual dentro de mim? Como eu faço para ter uma vida em abundância? Irmãos, não é nada mágico, nem impossível. O apóstolo Paulo fala que isso está acessível a todos. É através da vida de oração diariamente, através da leitura da Bíblia diariamente. Aqueles que têm condições, jejum, frequência aos cultos, culto doméstico, o batismo, Santa Ceia, são coisas simples, acessíveis a qualquer um de nós. Mas quando nós praticamos essas coisas, alimentam a vida espiritual. Por exemplo, quando nós participamos da Santa Ceia, nós estamos nos alimentando diretamente do próprio Cristo. Já pensou nisso? Quando você participa da Santa Ceia, o próprio Cristo cresce dentro de nós. Então, irmãos, esta vida em abundância, ela se torna plena, real, suficiente, quando nós praticamos diariamente. Às vezes, na correria e distrações do dia a dia, nós corremos risco de passar a semana inteira sem orar, sem ler a Bíblia. Às vezes a gente nem se dá conta que tem um culto de oração na terça-feira, tem um estudo bíblico na quinta-feira. Culto doméstico virou uma raridade em muitos lares, e às vezes a gente fica aí não entendendo porque a nossa vida está tão triste, angustiada, sem perspectiva, sem futuro, sem norte.
Às vezes a gente está desorientado na terra, mesmo tendo Jesus, porque falta andar conectado com Jesus, viver com Jesus. Irmãos, quando nós alimentamos a vida espiritual através da oração, leitura da Bíblia, culto doméstico, frequência aos cultos, a vida de Jesus é derramada em nosso coração e a vida em abundância torna-se real na nossa vida. Deus tem uma nova vida. Ele começa aqui de uma forma geográfica, mas tem algo muito maior e melhor para ele trazer para nós. Ok? Vamos mais um ponto aqui. Abre aí, ó, Gênesis 8, versículo 16. Uma outra coisa muito importante aqui, irmãos, que começou aqui na terra, mas nós precisamos atentar para isso, porque é o que vai ter lá no céu. Gênesis 8, versículo 16. Vamos ler juntos? Sai da arca e contigo tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos. Recomeço da vida em família. Somente Noé achou graça diante de Deus, mas Deus salva Noé, a esposa, os filhos e as noras. Deus é um Deus de família, é o Deus do pacto, é o Deus da aliança. Além do recomeço da vida, Deus também recomeça o tratamento com a família. Eu vou explicar mais. Deus não descartou a família no dilúvio. Somente Noé era justo, o homem mais justo na terra, diz a Bíblia. Noé, Daniel e Jó, os 3 homens mais justos que viveram na terra. Teoricamente, o próprio Deus fala que não achou pecado em nenhum deles. Deus falando isso, né? Pela própria justiça deles, Deus falando, eles salvariam eles sem Jesus, mas eles dependiam da graça de Deus para ter aquela justiça. Deus fala isso. Mas olha que interessante, Noé achou graça, justo, mas Deus salvou Noé, a esposa, os filhos e as noras. Somente Noé achou graça diante de Deus, mas Deus salvou a família toda e levou-os para a arca, preservou a família, levou para a arca. Eles ficaram um ano dentro da arca. Irmãos, pensa um pouco sobre isso. Imagine você um ano dentro da arca com a sua família, você e a esposa, você e os filhos. Deus tinha algo mais naquela situação. Primeiro, Deus é o Deus da aliança com famílias. Segundo, a família é a base da igreja, é a base da sociedade. A família não é descartável. Deus poderia salvar apenas Noé pela sua justiça, mas ele leva a família toda. Família não é descartável. Terceiro, isso aqui é o mais importante, irmãos, a família é o ambiente onde Deus trata conosco para nos treinar, nos aperfeiçoar, para nos preparar para viver no céu com a grande família de Deus. Se você não consegue viver com a sua família um ano dentro da arca, imagine você viver uma eternidade no céu. Estão entendendo? Nós precisamos aprender a viver em família, porque no céu haverá a grande família de Deus. Deus é o nosso Pai, Jesus é o irmão primogênito, e todos nós somos família de Deus. Irmãos, isso é muito interessante. Se você tivesse que ficar um ano dentro de uma arca com a sua família, ia sair alguém vivo? Será que sairiam melhores ou piores? Caim não conseguiu viver com Abel, matou. Ele deveria cuidar de Abel. Deus chama a atenção de Caim. Caim vai dizer: acaso eu sou do todo, meu irmão? Era uma pergunta retórica. É lógico, cada um de nós é responsável pelo outro, dentro da família,
dentro da igreja, que é a família de Deus. Você é responsável pelo seu irmão, na sua família biológica, na sua família espiritual. Nós somos responsáveis uns pelos outros, ok? Caim pergunta isso para Deus de uma forma desaforada. Deus apenas fala assim: vou deixar você peregrinando na terra até você aprender. Caim não conseguiu viver com Abel e sua pureza. Jacó não conseguiu viver com Esaú e a sua espontaneidade. Sara não conseguiu viver com Agar. Manda essa mulher para fora. E até hoje nós vamos ver a consequência no Oriente Médio da ignorância da Sara, nem essa guerra do Oriente Médio, né? Ela convenceu o marido a ter um filho com Agar. Depois ela sentiu desprezada, mandou matar Agar e o filho. Abraão os expulsa, manda para o deserto, deixa eles morrer no deserto. Essa guerra no Oriente Médio tem a ver com isso. Deixados, abandonados no deserto para morrer. Mas eles não morreram, cresceram, ficaram fortes, mais fortes que Israel, e agora não dá sossego e quer exterminar Israel 24 horas por dia, né? Vocês queriam nos matar, agora nós vamos te matar. É simples assim a teologia do Oriente Médio. Mas, gente, nós precisamos entender isso aqui. A família é o local, o ambiente onde Deus trata os nossos pecados, as nossas fraquezas, o nosso eu, o nosso ego, as nossas negligências. É onde Deus nos trata e nos aperfeiçoa e nos prepara para morar no céu. É aqui, é na família. Na pandemia, muitos casais tiveram que ficar um dia inteiro junto com o outro. Pastor, não estou aguentando mais. Eu disse: imagina no céu, vai ficar uma eternidade. Pastor, estou falando sério, vou matar esse homem. Pode matar, mas não vai ter velório não. Pastor, vou matar essa mulher. Pode matar, mas cuidado, que hoje tem lei Maria da Penha. Se você matar, você vai morrer também. Irmãos, era cada história que na hora era muito séria. Hoje eu falo brincando e rindo, é lógico que eu não falei nada disso com ninguém naquela época, né? Eu chamava: vamos fazer uma chamada de vídeo, vamos aconselhar. Eu e meu filho Daniel gravamos vários videozinhos em cada área que as pessoas tinham necessidade, mandava para as pessoas. Mas, irmãos, era motivo às vezes de rir para não chorar, que as pessoas na pandemia, reclusas dentro de casa, não conseguiam ficar 24 horas juntos. Deu muito problema. Foi a época que mais teve aconselhamento pastoral na minha vida. A família é o lugar onde Deus trata o mais profundo do nosso coração, para nos fazer aprender a viver no céu. Deus restaura a terra, começa uma nova terra, preparando para a vinda de Jesus Cristo. Deus restaura a família, preparando para que viesse a família de Abraão e tudo. Mas Deus está tratando tudo isso aí. E o último ponto, irmãos, olha aí, capítulo 8 também, versículo 20 apenas. Quem está aberto, vamos ler juntos. Isso aqui é muito importante, irmãos. Gênesis 8, 20. Esse ponto aqui, irmãos, é o maior problema hoje das igrejas. Vamos ler juntos? Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. Irmãos, recomeço da adoração a Deus. Antes do dilúvio, não achou ninguém, exceto Noé. Ninguém, nenhuma pessoa que adorava a Deus. Somente Noé. Não tem solução para a humanidade. Vamos começar de novo. Parecia o fim, mas Deus começa de novo. A partir de Noé, primeiro ato de Noé, quando ele sai da arca junto à família, faz um altar e recomeça o culto, a adoração a Deus, agora de uma forma correta. Irmãos, presta atenção nisso aqui, isso aqui é muito importante.
Quando nós adoramos a Deus corretamente, então a sede da nossa alma é saciada. Mas quando nós não adoramos a Deus corretamente, a nossa alma fica inquieta, frustrada, o nosso ego cresce e nós começamos a criar ídolos para adorar. Calvino, que é o fundador da teologia presbiteriana, ele fala assim que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. A maior idolatria que nós temos não é a idolatria da igreja católica, é a idolatria que nasce no nosso coração, às vezes invisível. Irmão, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes nós estamos com uma falsa adoração, adorando o nosso eu, o nosso ego. É um perigo muito grande hoje nas igrejas, essa adoração de ídolos, de pessoas, de personagens. Irmãos, se você faz isso, me perdoa, mas é errado, é pecado, não satisfaz a alma. Pastor, não fui ao culto, mas eu fiquei assistindo o fulano de tal. Irmãos, assistir vídeo online não é culto, não satisfaz a alma, não preenche o coração, gera frustração. Hoje nós temos um grande número de pessoas desigrejadas que não vêm ao culto, fica procurando a pregação que mais agrada e o coração está vazio de Deus. Crentes, teoricamente convertidos, regenerados, salvos, mas sem vida em abundância. Crentes vazios, frustrados, porque não têm a adoração correta. Irmãos, o diabo é muito sujo e astuto. O diabo não importa que você adore. O que importa é se você está adorando o Deus verdadeiro. Para o diabo, ele vai criar um monte de coisas para a gente adorar, desde que você não adore o Deus verdadeiro. Porque a adoração verdadeira, o Deus verdadeiro, por meio de Jesus Cristo, essa adoração preenche a alma, muda a nossa história, traz uma nova vida. Mas a adoração falsa, segundo a nossa imaginação, a nossa concepção, do nosso jeito, como que a gente quer, ouvindo o que a gente quer, a adoração que nós criamos e imaginamos e buscamos e inventamos, essa adoração não satisfaz a alma e nós ficamos crentes frustrados. A adoração tem que ser do jeito de Deus, da forma de Deus. Quando Noé desce da arca, constrói o altar, ele estava fazendo aquilo que Deus ordenou. Abraão, Jacó, todos os patriarcas construíram um altar do jeito de Deus. Isso preenche a alma. A construção do altar trazia múltiplos significados. Primeiro, alguém ou alguma família que pertencia a Deus naquele lugar. Entende, irmãos? Quando você vem para a igreja com a sua família, as pessoas olham e falam assim: essa pessoa pertence a Deus. Mas quando a gente está dentro da nossa casa, assistindo o que a gente quer, ah não, esse eu não gostei, ah não, a palavra do pastor hoje foi muito chata, ah não, o pastor estava desorientado. Quando a gente começa a questionar a palavra e escolher o que ouvir, não satisfaz a gente. A palavra de Deus não é feita apenas para nos informar. A palavra de Deus é feita para entrar como espada, mexer lá no fundo, incomodar, tirar o nosso sono, né? E nos melhorar e santificar e nos preparar para o céu. É para isso que eu oro. Se algum dia você sair do culto com muita tranquilidade, eu vou ficar incomodado. Eu oro: Deus, faz essa palavra entrar na mente, entrar no coração, abre, mas que possa crescer, amadurecer, melhorar. O altar significava uma devoção local para com Deus. Aqui tem alguém que cultua a Deus. O altar significava uma consagração de alguém para com Deus.
Irmãos, por que eles não faziam onde eles queriam? Tinham que ir lá no altar, porque o altar tinha significado especial. O altar tinha significado de um testemunho da presença de Deus naquele lugar. Olha que interessante. Deus está presente em qualquer lugar, mas é na igreja que o corpo de Cristo está reunido. Deus é onipresente, mas é na igreja que Jesus passeia. É na igreja que Deus se encontra com o seu povo. Pastor, então se eu orar lá em casa, Deus não ouve? É lógico que ouve, mas a adoração, o culto, acontece na igreja. Pregação online não é culto. A gente tem que ficar muito claro isso, porque às vezes a gente está assistindo essas pregações online, até do pastor Ronaldo. Essa semana eu fiquei todo empolgado, né? Mais de 10 pregações passaram de 100 visualizações. Tem uma pregação que chegou a 1.100 visualizações, né? Quase 11.000 visualizações. Chegou no meu canal no YouTube. Mas eu tenho que falar, você que fica me assistindo no YouTube, isso não é culto. Informa a mente, às vezes até mexe no nosso coração, mas o culto é na igreja. Deus se faz presente na igreja. É na igreja que Deus se encontra com o seu povo. E é no culto que a nossa alma é satisfeita. É no culto. Somente no culto. Porque no culto a gente não escolhe o que a gente canta, a gente não escolhe o que a gente ouve, a gente canta e ouve o que Deus quer. Nem sempre vai agradar a gente. Eu tenho a consciência limpa, irmãos, 23 anos de pastor. Vou fazer 25 anos de formado. Tenho a consciência limpa, eu diria assim, 99% das minhas pregações, eu tenho a consciência tranquila que foi Deus que deu. 99 para ser assim, né? Porque eu não sou humano, eu sou humano, sou perfeito. Mas eu tenho plena tranquilidade, consciência tranquila, foi Deus que falou. Eu sei que a maioria das vezes, ou muitas vezes, não agradou, mas eu estou com a consciência tranquila, foi Deus que falou. Porque é no culto que acontece esse tipo de coisa, irmãos. No online, a gente escuta, assiste o que a gente quer, alimenta a mente, mas não resolve o nosso coração. No culto, Deus desce, Deus manifesta, Deus mexe, Deus fala, Deus incomoda, Deus inquieta, Deus nos melhora e nos prepara para o céu. Por isso Noé fez questão de edificar o Natal. Noé era justo, um dos homens mais justos na terra, mas ele fez questão de edificar o altar, local da presença de Deus, local do culto a Deus, local da manifestação da graça de Deus. Nós precisamos entender isso, irmãos. Nós vivemos uma geração de crentes, muitos convertidos, regenerados, desigrejados e frustrados, porque somente o culto preenche a nossa alma. Ok? Então, para concluir, eu quero deixar isso aqui para nós. Assim como Noé, Deus quer fazer um recomeço. Cada um de nós, Deus tem um recomeço para a nossa vida, uma nova história, uma nova vida, mas passa por aqui. Creia em Jesus, ore, confia, entrega, ande conectado com Jesus, dia após dia. Separar tempo para orar, para ler a Bíblia, quem tem família, fazer culto doméstico, dia após dia, ou vida devocional. Orar, ler a Bíblia, culto doméstico, vida devocional e a comunhão da igreja. E aí Deus vai transbordar e fazer uma vida em abundância. Amém? Deus tem uma nova vida e uma nova história para nós. Qual área da sua vida você está precisando que Deus faça algo?